A Cruz e o Punhal, Davi Wilkerson. Capítulo 15 de 23. É incrível quanto lixo um velho sozinho pode ajuntar. Descobrimos cômodos que nós nem sabíamos existir, porque a porta estava tampada por trapos e papéis que iam até o teto. Como é que vamos tirar isso tudo daqui? Perguntou Gwen certa manhã, quando veio comigo para olhar a propriedade. E a seguir ela mesma respondeu a pergunta: por que você não pede a alguns dos pastores para fazerem um mutirão de jovens? E foi isso mesmo que fizemos. Num sábado nublado, lá pelo fim de janeiro, logo cedo, 3 carros pararam à porta e 15 rapazes e moças saíram deles, rindo, brincando e dizendo que acabaria num instante com qualquer quantidade de lixo. Isso diziam enquanto contemplavam a casa por fora. Quando entramos, e os levei ao porão, podia ver o entusiasmo desaparecer de seus rostos. A cada passo era preciso levantar o pé uns 30 centímetros, para conseguir passar. Eles deslizavam por cima de montes de jornais e garrafas velhas, até ficarem sem fôlego, só de perceberem o tamanho da sua tarefa. Mas os jovens trabalharam de verdade. Começaram na frente, primeiramente abrindo um caminho, depois, sala por sala, prosseguiram tenazmente, até que puseram tudo no quintal. A essa altura, Paul de Helena tomou a direção. Havia pedido ao departamento de vigilância sanitária que mandasse pelo menos 4 caminhões para retirar o lixo dali. Mais tarde, Paul contou-me do pequeno drama com o chefe dos motoristas que, para ele, falava mais alto sobre o espírito do nosso projeto, do que qualquer coisa até então. O departamento de higiene se recusou a receber a gorjeta. Paul disse que os caminhões tinham chegado pontualmente, mas que os homens não começaram a trabalhar. O lixo aumentava no passeio e na rua, e ainda os homens permaneciam imóveis. Quando Paul viu o que estava acontecendo, entendeu imediatamente. Muito bem, disse ele. Quanto é que vocês querem? $30. Foi a resposta rápida. Paul, acostumado com a atitude dos moradores de uma grande cidade, concordou. Preferia pagar do seu próprio bolso depois de terminado o trabalho, do que ver a obra sendo atrasada. Horas mais tarde, o último caminhão saiu. 6 caminhões haviam descido a rua chiando sob o peso da carga. O chefe veio perguntar a Paul se tudo estava em ordem. Perfeito, disse Paul. Vocês trabalharam bem, agora de certo querem receber seu dinheiro, e levou a mão até a carteira. Que dinheiro? Disse ele rindo nervosamente, uma risada que procura encobrir emoção maior. Olha, meu senhor, aqueles rapazes lá dentro me contaram o que vocês vão fazer aqui. Eu tenho um filho moço. O senhor acha que agora aceitaríamos o seu dinheiro? Depois disso, entrou no caminhão, acelerou ruidosamente e saiu com pose de forte. Ao fim de 3 semanas, estávamos finalmente prontos para começar o trabalho, na casa propriamente dita. Pintores de várias igrejas vieram ajudar, e pouco a pouco cobrimos as obras de arte, com as quais os alunos do colégio já mencionado haviam enfeitado as paredes. Depois, vieram os encanadores, tinham de arrebentar as paredes para substituir canos furados. Tudo isso custou muito dinheiro, que eu tive de conseguir voando por todo o país, fazendo apelos. Que decepção tivemos ao saber que antes de receber o habite-se, era necessário instalar um sistema completo de extinção de incêndios. Preço, $5.000. Lá fui eu novamente, roubando tempo ao trabalho que eu realmente queria fazer, para conseguir o dinheiro. Mesmo assim, sozinho nunca o teria feito. Todos os membros da comissão ajudaram como puderam. Um ministro, por exemplo, Grady Finnin, viajou pelo país, apresentando as nossas necessidades. Outro membro da comissão era Martin Carlo, um cantor profissional de muito sucesso. Imagine quanto dinheiro ele deixou de ganhar, para nos ajudar como embaixador musical. Martin levou esse desafio por quase todo o país, falando a respeito do centro que estava se iniciando em Nova York. Finalmente o último pintor e o último encanador deixaram o centro, e nós contemplamos a transformação realizada. Com menos de $100 no banco, o Senhor nos dera essa casa, que agora queríamos pôr em uso imediatamente. Queríamos enchê-la de filhos de Deus. Antes disso, seria preciso arrumar um lugar para seus filhos se assentarem. Tínhamos um belo prédio, mas não possuíamos nada para colocar dentro dele. Foi a essa altura que eu reconheci que era a vontade de Deus que várias pessoas tomassem parte de nosso trabalho. No início era mais ou menos um trabalho das Assembleias de Deus, mas logo tínhamos na comissão um episcopal, um presbiteriano, um batista e um membro da Igreja Holandesa Reformada. Também havíamos chamado a atenção de vários homens de negócio, de muita influência. Por exemplo, era o Sr. Walter Oving, presidente da Bonwit Teller e também da Tiffany S., em Nova York. O senhor e a senhora Oving nos apresentaram a pessoas que nunca poderíamos ter conhecido, sem seu auxílio. Certa tarde, a senhora Oving ofereceu um almoço no elegante River Club, ao qual convidou apenas algumas pessoas que devem conhecer o seu trabalho. Apareceram 50 pessoas. Um antigo viciado em drogas levantou-se, e contou simplesmente como a sua vida fora mudada. Não houve nenhuma pessoa naquela sala que não se comovesse com a sua história. Walter Oving tornou-se o presidente da nossa junta de conselheiros. Já que o senhor agora é um dos nossos, Sr. Oving, disse Paul de Helena, gostaríamos de convidá-lo para uma refeição. Gosta de lasanha? Foi a senhora Oving quem respondeu. Gostava muito de lasanha,
Mas era tão difícil encontrar um lugar que servisse a lasanha original. E foi assim que os Oving foram convidados à casa dos Dilena, para uma refeição realmente deliciosa de especialidades italianas feitas em casa. Sentados todos ao redor da mesa dos Dilena, eu não podia deixar de elevar a Deus uma oração de ação de graças, por estar trazendo pessoas de ambientes tão diferentes para esse trabalho. Outro comerciante amigo do Centro Desafio Jovem era o Sr. Grant Simmons Jr., presidente da companhia de camas Simmons. Fomos apresentados ao Sr. Simmons pelo casal Oving e fizemos a ele um pedido especial. Precisávamos de 20 camas. Durante uma hora ficamos no escritório do Sr. Simmons, contando-lhe das nossas esperanças e do modo estranho pelo qual Deus estava agindo na cidade. O Sr. Simmons foi generoso, não apenas com o seu tempo, mas também com os seus bens. Daquele dia em diante, muitos meninos acostumados a dormir nos bancos do metrô já dormiram no centro, nas camas e colchões Simmons. Para mim, uma das verdadeiras funções do nosso ministério é fazer com que pessoas, como Walter Oving, Grant Simmons e Clarence Stone se interessem pelo trabalho dos pentecostais. Várias vezes, ouvi comentários como este. Devo confessar, disse um dos membros da nossa comissão, que fazia parte de uma igreja episcopal, que fiquei um pouco chocado quando, a princípio, ouvi seus jovens louvando a Deus e vi como levantavam as mãos quando oravam. Mas é preciso confessar também, que havia qualquer coisa muito real tocando nosso coração. Nós, episcopais, falamos da presença real de Cristo. Ele está aqui nesta casa. Esse foi o maior elogio que o nosso trabalho já recebeu. É esta presença que torna possível o trabalho do Centro Desafio Jovem. O sentimento daquela presença tem crescido constantemente, mas seu crescimento maior se deu quando começamos a transformar nossos sonhos em realidade. Fizemos planos para usar o lar da seguinte maneira: teríamos 20 obreiros no centro. Todos os dias esses jovens se levantariam, tomariam café, passando a manhã em estudo bíblico e oração. Seria uma parte importante do nosso trabalho. Há muito que eu descobrir aqui, muita correria, sem uma base de meditação silenciosa, produz muito pouco. Depois do almoço, nosso trabalho na rua começaria. 2 ou 3 sairiam juntos, andando por uma rota pré-estabelecida, prontos para observar qualquer sinal de necessidade. Estariam preparados para conhecer os viciados em drogas, procurariam os jovens alcoólatras, e as jovens prostitutas. Conversariam com membros de quadrilhas, principalmente das quadrilhas de briga. Sairiam não com a intenção de converter alguém, mas com o objetivo de ajudar em qualquer necessidade. As conversões viriam a seu tempo. Se realmente satisfizéssemos uma necessidade humana, o mundo seguiria o caminho até a nossa porta. A maioria dos jovens que encontrássemos dessa maneira, jamais moraria no centro. Eles seriam levados a um pastor que morasse perto e trabalharíamos por seu intermédio. Teríamos um registro cuidadoso e entraríamos em contato com eles regularmente, até que ficasse claro que poderiam prosseguir sozinhos. Alguns, no entanto, precisariam de atenção especial. Seriam levados ao centro. Os rapazes ficariam no dormitório do último andar, com os membros masculinos do nosso pessoal. As meninas, no do segundo andar, com as obreiras e os membros casados do nosso pessoal. Pensávamos em trabalhar principalmente com rapazes, mas se encontrássemos uma jovem em dificuldade, certamente a receberíamos. A chave para todo esse plano estava com os obreiros. Onde achar 20 jovens alegres, dinâmicos, simpáticos, saudáveis e animados, que trabalhassem a $10 por semana? Que é o que permitia o orçamento. Por essa quantia irrisória, eles teriam de arriscar até a própria vida. Quando ainda começava a pensar no problema dos obreiros, um dos nossos rapazes foi esfaqueado na rua. Seu nome era Carlos, e havia sido membro de uma das piores quadrilhas de Nova York, os Suicidas. Depois que sua vida foi transformada, Carlos quis voltar à sua quadrilha, para contar-lhes o que acontecera com ele. Certo dia, saiu com essa intenção. Logo que foi encontrado por membros de sua antiga quadrilha, Carlos foi rodeado. Pois é, ouvi falar que você agora virou religioso, disse o chefe dos Suicidas. Certo, disse Carlos. E ouvi falar que você não briga mais. Certo, disse Carlos. Pois então agora vai brigar, disse o chefe, tirando o punhal. Se não, eu apago você. Anos de experiência haviam ensinado a Carlos que esse desafio era verdadeiro. Pulou para o lado e arrancou a antena de um automóvel que estava ali perto, e que é uma perigosa arma improvisada. Depois, subitamente, Carlos mudou de ideia, quebrou a antena no joelho, e jogando-a no chão, disse: não vou brigar. Com isso o chefe dos Suicidas esfaqueou Carlos. Enfiou seu punhal bem fundo entre as suas costelas. O sangue jorrou da ferida, enquanto Carlos caía. Os Suicidas correram, deixando Carlos a gritar por socorro. Chegou ao hospital com Berlane em estado gravíssimo. Quando afinal recebeu alta, um médico amigo aconselhou a não pregar a rapazes que carregavam armas. Carlos não lhe deu atenção, e voltou imediatamente ao seu trabalho nas ruas. Talvez por causa desse incidente tornou-se um dos nossos obreiros mais bem-sucedidos. Mas quem iria correr essa espécie de risco? Quantos rapazes como Carlos encontraríamos? Como em resposta a essa pergunta, certa manhã, logo depois da compra da propriedade, recebi um telegrama da Escola Bíblica Central em Springfield, Missouri, convidando-me para ir lá fazer uma palestra.
Aceitei o convite, fui até lá, e apresentei aos estudantes o desafio das nossas ruas. Foi um culto maravilhoso, no qual todos sentiram a mesma influência suave do Espírito Santo. Em seguida, o presidente da escola levantou-se e fez uma afirmação surpreendente, dizendo que considerava o nosso trabalho o que havia de mais semelhante ao desafio da era apostólica. Ofereceu auxílio financeiro a qualquer aluno que quisesse ir a Nova York e trabalhar conosco, nas ruas. Os interessados deveriam encontrar-se comigo na biblioteca da escola. Quando cheguei à biblioteca alguns minutos depois, 70 jovens estavam à minha espera, em fila. Desses 70, eu sabia que só poderíamos usar 20, portanto comecei a pintar um quadro realmente negro. Não prometi nenhum dinheiro. Até a passagem para Nova York eles mesmos teriam de pagar. O que poderíamos oferecer era um lugar para morar e alimentação. Disse que arriscariam a própria vida. Contei-lhes acerca de Carlos e outros 2 rapazes que haviam sido espancados nas ruas. Contei-lhes que haveria muito trabalho manual, como lavar pratos, esfregar o chão e acabar de aprontar o centro. Para minha grande surpresa, apenas 20 desistiram. Afinal, tive de deixar a escolha com os professores da escola. Quando deixei Springfield, havíamos escolhido 16 jovens que iriam a Nova York como obreiros. Os outros 4 foram escolhidos do Colégio Lay, em Tennessee. Algumas semanas depois, eles começaram a chegar, um por um, carregando suas malinhas, e cheios de curiosidade. Pareciam todos um pouco amedrontados pelas coisas novas que viam em Nova York, e quando levei-os ao quarto austero e desprovido de conforto, sei que muitos pensaram, onde é que eu vim parar? Aqui estão trechos de uma carta escrita por uma das nossas jovens, logo depois da sua chegada. Querida família, cumprimentos da cidade de Nova York. Cheguei à grande cidade às 20h15, ontem à noite. O lugar estava cheio de gente, mas Deus me ajudou. O telefone do centro ainda não está na lista, mas consegui descobrir os números, e vieram me buscar. Não tive problemas no caminho. Nenhum ônibus me atrasou. De Chicago a Nova York paramos para 3 refeições, além de mais 2 paradas. Foi bastante confortável. Meus planos de serviço aqui são os seguintes. 1. Evangelismo pessoal entre moças. 2. Livre. 3. Evangelismo nas ruas e cultos ao ar livre. 4. Visitas a hospitais de adolescentes. 5. Visitas a moças presas. 6. Evangelismo nas ruas e cultos ao ar livre. Sábado. Trabalho com igrejas denominacionais. Domingo. Trabalho com igrejas pentecostais. 2. Encarregada do dormitório feminino como conselheira. Ver se tudo está limpo. Trabalho feito, etc. 3. Diretora de música. Estamos orando por uma jovem que inicia a evangelização comigo. Houve 3 assassinatos na sessão de José, esta semana. Preciso ajudar a fazer o jantar. Não se esqueçam de ir à igreja. Eu amo vocês. Nunca me esqueci da noite quando, afinal, pude dizer a Gwen, bem, querida, estamos prontos para começar. Estávamos na pequena capela do centro. Era a antiga sala de visitas da casa, e havia uma grande lareira com uma linda cornija entalhada. Enquanto conversava com Gwen, eu me apoiava na cornija. Falamos daquela noite, apenas 1 ano e meio atrás, quando eu ficara no quintal da igreja em Phillipsburg, observando o trigo balançar ao vento. Agora, o Senhor nos trouxera ao campo de colheita, e já havia fornecido as ferramentas, 20 jovens dispostos, e confiança no poder do Espírito Santo para mudar vidas. Querido, disse Gwen, olha aqui. Endireitei-me e olhei para ver o que ela apontava na cornija. Logo vi, maravilhosamente entalhado na lareira da nossa capela, estava o baixo relevo de um feixe de trigo, colhido, amarrado, e pronto para ser armazenado. Final do capítulo 15 de 23. A cruz e o punhal. Davi Wilkerson.